e Gamberini, prosseguindo, mas Denise, que bom que você está aqui também. Bob, você quando esteve aqui, eu queria muito colocar uma questão, que em tempos passados, em comentários seus no Jornal da Gazeta, você havia feito um alerta sobre tempos futuros. Você chamava a atenção de que a brutalidade nas relações entre as lideranças políticas, entre as pessoas, na campanha eleitoral, você via entre os contrários uma intolerância muito grande se instalando e se expandindo nos vários espaços na vida das pessoas, no trabalho, em casa, na família, com amigos, etc. Delações irresponsáveis, radicalismo nas redes sociais. Nós estamos já na apuração e encaminhando para bem mais da metade das urnas para a presidência da República e nos estados. Você acha que aquele cenário, aquele alerta que você havia feito, de alguma forma está se confirmando? Olha, na verdade foram muitas, não poucas vezes, isso tem 5 anos e meio, 6 ao longo desse tempo, eu acho que está se confirmando. Que quando você tem uma batalha política onde os principais oponentes se auto-aniquilam ou se aniquilam, né? É evidente que não existe vácuo de poder. Alguém vai ocupar esse espaço. Num primeiro momento, antes das urnas falarem, a gente percebeu claramente que o chamado sistema judiciário ocupou esse espaço de poder. A presidência da República desmoralizada, o Congresso desmoralizado, alguém ocupa o espaço de poder. Foi o sistema judiciário. Agora, você tem a população se manifestando. Obviamente, por um caminho, que era um caminho, no meu entender, absolutamente previsível já há muitos anos. Porque se você avacalha, quem é o outsider, o franco atirador, ganha espaço. Eu acho que, estou até me surpreendendo, porque pelas votações regionais, eu estava imaginando que a eleição poderia terminar no primeiro turno. Por enquanto, está se configurando, eventualmente, um segundo. Eu não vejo isso com surpresa. Bom, e nós temos ainda se confirmar o segundo turno, ainda um processo eleitoral, que é outra eleição, outro perfil, e não essa loucura de tantos candidatos, tudo aquilo que nós acompanhamos nesse primeiro turno. E no primeiro turno, o candidato que está na frente, o Bolsonaro, foi vítima de atentado, ficou fora de combate durante semanas. Na semana passada, não compareceu ao debate enquanto dava entrevista numa emissora de televisão, mas não creio que, em havendo segundo turno, ele tenha condições de novamente não aparecer diante da opinião pública para debater os problemas do país. Bom, Denise, então, com esse cenário que compõe, de alguma forma, aquilo que significava um alerta feito em comentários no próprio jornal pelo Bob, nós tivemos uma pesquisa aí que mostrou que a população brasileira, 69% dos brasileiros, tem apreço pela democracia, aprova, uma aprovação recorde. E o que traz, de certa forma, para todos aqueles que compartilham desse sentimento, um alento, considerando um temor que também apareceu no cenário político nessa época de campanha, é de desapreço, é de risco, é de perigo para a democracia no Brasil. Eu quero ouvir você sobre isso, principalmente vendo agora o resultado das eleições, quando aparece a decisão do cidadão brasileiro sobre o que ele quer para o futuro do país. Olha, Maria Lídia, eu acho que é fundamental que haja esse apreço, que a população deixe isso muito claro, porque muito provavelmente nós vamos ter no segundo turno 2 candidatos que criaram dúvidas em relação a isso. Porque nós tivemos dos dois lados se comentando a possibilidade de mudança na Constituição. A Haddad acabou recuando, disse que é preciso apenas haver emendas para aparar alguns pontos, mas o general Mourão, que é candidato a vice de Jair Bolsonaro, ele chegou a falar em uma constituinte de notáveis, então pensando também em alterar a Constituição, tem toda uma posição deles querendo desmerecer a importância, o que foi a realidade da ditadura aqui no país, e tem o problema do Partido dos Trabalhadores apoiando
ditaduras governantes. Então você cria uma situação de insegurança, eu acho que do ponto de vista institucional, que os dois têm de deixar muito claro, assim como eles vão ter que deixar muito claro o posicionamento em relação à economia. Você tem um detalhamento maior por parte da candidatura de Jair Bolsonaro, que se baseia muito em Paulo Guedes, né, que é tido aquela história do Poço Ipiranga, que ele é que fala de economia, que sabe tudo de economia, que Jair Bolsonaro não sabe nada de economia. Só que ele já andou dando bronca em Paulo Guedes, porque teve aquela história da reformulação na área tributária que viria com uma contribuição semelhante ao CPMF. Então ele desautorizou uma fala de Paulo Guedes. Em contrapartida, nós tivemos também o general Mourão falando daquela história da jabuticaba, que é o 13º salário, também foi desautorizado de imediato. Então você vê uma certa incerteza na consistência do projeto. Haddad dá a ideia de querer voltar a pontos da época de Dilma